Já estamos de volta aqui na Quirovida com o Dr. Miguel Mastropaulo. Miguel, como é que você trata a hérnia de disco aqui na Quirovida? Então, a gente precisa fazer essa avaliação. Uma hérnia de disco ela pode estar gerando sintomas agudos ou sintomas crônicos. Há mais de 3 meses, por exemplo, é um problema crônico. Então, dependendo do tipo do problema, a gente vai tomar uma conduta. O que acontece? Geralmente o corpo ele tenta se proteger e quando você tem uma hérnia de disco, o seu corpo ele começa a mudar de posição. Para ele mudar de posição, para você não sentir dor, que é a famosa posição antálgica, é muito comum a gente ver a pessoa tá andando muito com um desvio bem grande, justamente porque o seu disco está comprimindo um lado e o seu corpo não quer que você faça uma pressão naquele ponto, ele muda você de posição. Então, normalmente, alguns músculos eles estão contraídos, o que a gente chama de contratura. Essas contraturas elas podem ficar por muito tempo e isso também causa dor. Então a gente precisa relaxar essa musculatura, tem uma terapia específica para relaxar um pouco essa musculatura, né, um pouco de massagem. A gente vai fazer uma conduta geralmente de calor ou de frio, depende do problema que ela está sentindo. No caso, quando a gente quer aliviar um pouco e é um pouco agudo, é muito importante a aplicação de gelo no local, que o gelo diminui a dor e ajuda a diminuir um pouco a inflamação. Então, uma vez que a gente conseguiu relaxar um pouco a musculatura, eu preciso devolver o funcionamento daquele ponto, eu preciso abrir um pouquinho aquele espaço. Aí é que entra a manipulação articular. Então eu vou identificar quais são os pontos que a pessoa tem o que a gente chama de subluxação. Sim. É mais ou menos um ponto da articulação que fica travado. Então eu preciso encontrar aquele ponto e aí eu vou fazer uma correção. Então, agora, a minha dúvida é a seguinte: muitas vezes a pessoa vai adquirir uma hérnia de disco por alguma postura ou alguma forma de se mexer, não é? Você faz todo esse trabalho de alongamento, de abertura, mas e se a pessoa volta a ter a vida que ela tem? Como é que fica isso? Então, o que acontece? Depende, a gente orienta muito em relação aos hábitos. Então, depois que a pessoa faz o primeiro tratamento e vai começar a fazer um tratamento, ela recebe algumas folhas. Algumas folhas já incluem, por exemplo, como levantar, como sentar, como dormir, como varrer, o que ela faz que vai desencadear, entendeu? Então o que a gente fala que o tratamento quiroprático, ele serve para a gente te tratar de trás do que você fez até agora. A gente não vai tratar o que você vai fazer para frente. Só que a gente vai te orientar muito para você saber o que você faz que prejudica o seu caso, né? O que a gente chama uma profilaxia do seu problema. Sim. E aí você tem que começar a fazer atividade física. A pessoa tem que fazer atividade física. Quem tem hérnia tem que ter um abdômen muito forte, se for no caso da hérnia lombar. Então, aqui a gente já se preocupa em fazer o quê? Em aliviar o sintoma da pessoa e colocá-la para fazer atividade física. Sim, é uma atividade física com alguém especializado, não é qualquer atividade física. No caso aqui, nós temos 2 educadores físicos que são pós-graduados em população especial, entre elas pessoas com portadoras de hérnia. Ah, entendi. Então, o que acontece? Para a gente começar a trabalhar essa pessoa e depois sim eu liberar essa pessoa para fazer uma atividade que ela acha que é mais conveniente para ela. Bom, vamos mostrar o espaço, Ok. né? Eu acho que é importante o pessoal estar conhecendo. Então, vamos lá? Miguel, conta pra gente um pouquinho do trabalho que você desenvolve nessa sala. Bom, aqui nessa sala é onde a gente faz a avaliação, tá? Para a gente chegar a um diagnóstico exato de qual que é o problema que essa pessoa tem. Então aqui é onde eu uso o negatoscópio justamente para eu explicar os exames que essa pessoa tem, qual que é o problema que ela tem, né? Aqui existem quadros, por exemplo, que a gente usa existe um processo de degeneração da coluna. Eu preciso saber em que estágio essa pessoa tem de processo de degeneração de coluna. Aqui a gente usa imagens também para ilustrar quais são os órgãos, de repente, que essa pessoa também pode estar tendo um acometimento. Que a gente sabe que o nervo, além dele ir para as pernas ou para os braços, eles também vão para os órgãos. E quando a gente tem uma compressão de nervo, isso não afeta somente os braços como formigamento ou dores, mas também o funcionamento dos órgãos.
Então aqui a gente usa para fazer essa explicação e essa avaliação. E aqui, Miguel? Então aqui nessa sala, como eu falei, aqui a gente trabalha um pouco de relaxamento muscular. Como a coluna começa a ter um pouquinho de acometimento, os músculos em torno da coluna eles se contraem como estímulo de defesa. Então, para a gente poder fazer uma correção e soltar bem as articulações da coluna, primeiro a gente precisa relaxar um pouco essa musculatura, para daí sim a gente poder fazer os ajustes quiropráticos. Miguel, como é que o tratamento continua? Bom, então depois que a gente faz essa avaliação, a gente faz esse relaxamento muscular, aí é onde eu vou começar a corrigir o funcionamento dessas articulações através dos ajustes quiropráticos. Aqui no caso, eu vou usar como exemplo a Priscila trabalha aqui com a gente, então eu vou usá-la como exemplo para as pessoas terem uma ideia de como é feito um ajuste no caso da região cervical. Esse tipo de ajuste, ele serve para posicionar principalmente as primeiras vértebras. Essas vértebras normalmente elas causam bastante dores de cabeça e na parte mais inferior é quando existem hérnias, normalmente as hérnias da cervical, que costumam causar irradiação para os braços, formigamento, esse tipo de sintoma. Então vamos lá, vamos ver. Fazer um ajuste, um movimento muito curtinho na segunda vértebra cervical dela, que existe um pouco de restrição para esse lado, na verdade ela tem uma retificação cervical. O que é uma retificação cervical? Essa retificação cervical é que ela perdeu a curvatura do pescoço. Ela deveria ter uma curvatura que distribuiria melhor a carga e por má postura provavelmente ela perdeu um pouco essa curvatura. Então eu vou destravar um pouquinho aqui. Ótimo. Esse lado está solto na parte de cima, eu vou soltar um pouquinho mais a parte de baixo agora desse lado. Movimento bem curtinho, solta o ombro. Faz um track, né? A pessoa realmente estala, né? Então, na verdade, esse estalido que acontece, o que eu falo para as pessoas é o seguinte, não é uma articulação raspando na outra, é uma pressão negativa. Como eu estou separando a articulação, essa pressão negativa puxa ar para dentro da articulação, por isso dá esse estalido. Se fosse osso com osso, seria um desconforto bastante grande, mas como é um movimento bem curtinho, isso causa um alívio bem grande.